Boa noite a todos. Vamos tentar novamente, segunda chance, mais uma chance. Eu sou o José Antônio, presidente do Diretório Municipal do Partido Novo aqui em Osasco, e hoje a gente vai entrevistar o doutor Rodrigo Ventim, advogado, procurador do município de São Paulo, e ele faz parte do CEP, que é o Conselho de Ética do Partido. Tá? Comissão. Desculpa, comissão. Da comissão. Lembrando sempre que solicitando a todos, né, que nos acompanhem nas nossas redes sociais e lembrando sempre que vocês podem fazer as perguntas aqui, todas serão respondidas, se não hoje, no mais tardar até amanhã. As perguntas podem ser direcionadas ou podem ser genéricas e qualquer um responde, tá? Boa noite, Rodrigo Ventim. Olá, Zé. Antes de mais nada, uma grande alegria conversar com vocês de Osasco e agradecer muito pelo apoio que vocês deram aí. Eu, apesar de ser de São Paulo, né, vocês sabem que agora a minha vida toda é em São Paulo, mas agora estou morando na Grande Oeste e fizeram carreata aí para o nosso amigo, inclusive, né, mandar um abraço para o nosso amigo Rafael dos Anjos, que perdeu o pai, acho que hoje, né? Mandar um grande abraço para ele. E, enfim, vocês ajudaram a gente aqui, nós estamos juntos, estamos trabalhando, fazendo carreata, julgando denúncia da CEP, fazendo entrevista do processo seletivo. Eu até aí aproveitar, né, contar um pouquinho da minha história no Novo. Eu sou um cara. Eu entrei no Novo. O Novo foi fundado no dia. Foi registrado no dia 15. Eu sou filiado desde o dia 17 de setembro, porque no dia 16. No dia 15 e no dia 16 ninguém conseguia entrar. Eu consegui no dia 17, eu sou filiado desde então. E assim, eu não conhecia ninguém. Eu descobri o Novo um pouquinho antes dele ir para registro. Um colega, um amigo meu de colégio, curtiu o negócio do Novo. Eu estava bem discutindo política, mas em teoria, né? Não me identificava com nada. Aí, pô, legal, isso aí. Entrei no site, vi lá os valores. Mas que negócio! Finalmente tem alguém defendendo aquilo que eu penso, né? Os caras vão. Vou me filiar. Saiu o registro, fui lá e me filiei. Aí depois eu infernizei a turma, fiquei lá. Eu com o Rossano, que agora está no diretório municipal. O Rossano foi quem me recebeu de novo. E assim, aí ficava causando, fazia ação de rua, fiz um monte de ação de rua lá na Zona Oeste. Tive a alegria de ajudar um pouquinho o partido. A Adriana entrou no Novo numa reunião do partido no salão de festas do meu prédio lá em São Paulo, quando eu estava lá em São Paulo. E assim, eu acredito muito, eu lamento um pouco que a gente tenha passado por algumas brigas e tal, e isso acabou até se refletindo muito lá na CEP. Acho que, enfim, a gente vai superar aí essa dificuldade, mas estamos aí, trabalhando, querendo entregar, no fundo, é o que eu sempre falo, eu quero entregar um país melhor para os meus filhos, eu quero que eles tenham um país melhor do que o que eu recebi. Esse é o nosso grande desafio. Legal, legal. Eu queria que você explicasse um pouco mais como é que funciona a CEP, tá? Eu digo para todo interessado que está pensando em se candidatar, eu sempre digo o seguinte, que quem vai tirar ele do Partido Novo, quem vai obrigá-lo a seguir os princípios e valores, não é o pessoal dos outros partidos, não. Não é o cara do PSOL, o cara do PSTU, não é esse cara que vai exigir que o deputado do Novo não seja mais deputado, né? Quem vai exigir isso é o filiado do Novo, porque o conselho de ética daqui do partido funciona, né? Eu sou prova disso, né? Mas eu queria que você detalhasse um pouco mais como é que é o CEP, né? Para o pessoal entender como é que funciona o Novo.
Assim, a CEP, né, como diz o próprio nome, é a Comissão de Ética Partidária. O objetivo da CEP é ser a instância julgadora dos casos que envolvam tanto as questões de ordem puramente ética, que diz respeito à conduta das pessoas e tal, quanto aquelas de ordem mais disciplinar, um pouco mais de natureza política, né? E a gente... o grande objetivo da CEP, na minha concepção, é preservar a unidade partidária, entende? E a gente precisa ter claro o seguinte: ter unidade partidária não significa que todo mundo tenha que ter a mesma opinião, entendeu? Não é isso. Não se pretende isso. Agora, todo mundo tem que remar para o mesmo lado, né? Tem um termo que os partidos mais de esquerda, que nisso são muito mais organizados que os partidos de direita, em geral, eles costumam usar, que me parece bastante pertinente, que é aquela ideia de pluralidade no debate e unidade na ação. Eu acho que esse é o grande objetivo que a CEP tem de perseguir, entendeu? E a CEP ela é formada por membros que são indicados pelo presidente do Diretório Nacional, todos com mandato de 4 anos. A gente tem mandato e não podemos ser retirados por uma decisão do Diretório Nacional. E aí, basicamente, a gente funciona em função das denúncias que nos apresentam. E como você falou, né, Zé? A gente já tem, a CEP tem um histórico de tomar decisões muito duras, né? Eu acho que igual o novo, realmente, é muito raro. Vamos pegar o caso mais estrepitoso, né, eu ainda não estava na CEP, mas o caso do Felipe Sabará, quer dizer, que partido vai limar o próprio candidato ao executivo no meio da campanha eleitoral por ter reconhecido uma inadequação na documentação, tudo isso. E isso é a cara do novo, entendeu? Isso é a cara do novo. E às vezes eu acho que a gente, em alguns casos, talvez tenha pesado demais a mão, né? Acho que a gente tem uma sintonia fina que nós estamos construindo também. É aquela história, todo mundo é novo nessa história, literalmente. Assim, o novo é feito por pessoas que basicamente nunca estiveram na política. Meu caso, inclusive. E o caso de todos os membros da CEP. Nenhum dos membros da CEP que me conste tinha uma filiação partidária anterior. Então, é realmente um grande desafio. A gente está tentando construir, está tentando aprimorar a instituição, né? E estamos trabalhando lá, esperando, né? E rezando para que a gente consiga acalmar os ânimos dentro do partido. Eu acho que isso está acontecendo aos poucos, mas para que a gente possa se dedicar naquilo que é o importante. Né? Às vezes o pessoal, eu sei que o filiado é importante e acho fundamental o papel dele como fiscalizador dos nossos mandatários e dos nossos dirigentes e tal, mas eu acho que a gente precisa também recuperar um pouco do espírito da militância, que foi muito característico do partido até a eleição de 2020, e aí a gente acabou tendo problemas, muitas disputas internas. Eu faço votos de que isso seja passado e a gente consiga avançar. Positivo. Eu queria pedir um favor, eu acho que o Fábio é do Diretório Municipal também, eu vi ele aparecendo aí. Fábio, tem gente questionando o link para assistir.
Se você puder compartilhar lá no grupo, por favor. Alguém está batendo aí na porta. Ou é o meu vizinho, hein? Positivo, tá? Mas aí, voltando um pouquinho que você estava falando, Bentinho, como o Partido Novo é um pouco diferente dos outros, né? Tem gente aí que acharam quanto no apartamento? 50 milhões? 51 milhões? O Gedel, acho que foi mais de 50 milhões. E ele não saiu do partido. Não saiu do partido, né? Foi candidato, inclusive. É impressionante a diferença do Novo para os outros partidos. O Novo, agora, por problema de currículo, a gente liga o candidato no meio da campanha. Nossa, cada uma que eu já vi disso. Tá? E o que você acha dessas últimas mudanças no Partido Novo? Né? Que está sendo mais flexível, a gente percebe que está sendo mais flexível para as candidaturas, está sendo mais flexível em vários aspectos. Como é que você vê isso? Você que é um filiado de tanto tempo, você lembra o número da sua filiação, por acaso? 1021, acho. Passei vergonha agora. A minha é 20 mil. E eu achei que eu estava faz tempo. Né? Não, tinha gente. Eu fico até triste, porque assim, eu devo ser agora, com todas essas disputas que houve no partido, eu devo ser agora um dos mais antigos. Né? Muita gente saiu, enfim. Mas eu também espero que o pessoal, com o tempo e passadas emoções, tome consciência de que o partido está evoluindo, né? E nesse sentido, quando você fala das mudanças, e a gente tem algumas mudanças bastante controversas, eu entendo perfeitamente incômodos que muita gente tem apresentado, mas também acho importante que o partido perceba que nós precisamos nos abrir para nos capilarizarmos pelo país. Acho que o Brasil, o Novo, para ser um partido forte, ele precisa estar bem estruturado em nível municipal, né, Zé? Você sabe a dificuldade que é fazer política em nível municipal, muito mais complicado do que fazer em nível estadual. Eu acho que 2020, particularmente, eu acho que nós falhamos em algumas coisas. Eu acho que houve um excesso de controle. Né? Entendo a necessidade do controle também. Eu acho que a gente também precisa tomar cuidado para não sair no ir de 8 a 80. Né? Acho que a gente tem que ficar aí pelo meio do caminho. Mas a gente acabou perdendo muita militância que estava disposta a trabalhar pelo partido por conta das restrições para a campanha municipal de 2020. E isso acabou pesando muito e acabou gerando um pouco esse anticlímax que depois veio, né, e somou uma série de brigas e tal. Acho que isso acabou prejudicando um pouco o partido. Acho que essa abertura que o partido tem agora para as municipais me parece muito bem. Eu vejo com muito bons olhos isso. E, assim, a dificuldade em relação à questão do financiamento e do fundo partidário é uma coisa que incomoda muito, porque o partido realmente tentou se viabilizar sem usar esse recurso, né? Tá certo que, por enquanto, agora a gente está falando nos rendimentos, mas acho que do ponto de vista político, enfim, também não dá para a gente dizer, não estamos usando o fundo. A gente está usando os rendimentos, que propriamente, vamos dizer, em termos jurídicos, não é o fundo, mas é a decorrência do fundo. E, nesse sentido, a gente acabou mostrando aí, eu acho que a gente vai evoluir para uma situação de dizer, olha, o partido
está tentando se viabilizar. E isso faz parte de um certo pragmatismo que não dá para não ter na política. Que eu questiono todo mundo que porque o Novo vai usar. Eu falei, tá bom. Me diga um partido que tenha representação parlamentar no mundo que abdique totalmente do financiamento público. E ninguém vai conseguir. Entendeu? O único país do mundo, né? E aí o Eduardo costuma falar isso, o único país do mundo que não tem financiamento público é a Suíça. E a gente está tentando fazer um partido suíço no Brasil. Tentou, né? Acho que ainda temos, né, uma série de vantagens. Acho que o partido é essencial. Acho que erramos, inclusive, no que diz respeito à nossa divulgação, porque a gente insistiu muito nessa questão do fundo partidário, que para o eleitorado não teve grande relevância. O eleitorado não liga para isso. Enfim, o que não significa que o partido tenha que abrir mão de continuar lutando contra essa forma de financiamento dos partidos. A gente não vai abrir mão disso e acho importante que as pessoas tenham essa clareza, né? Mas as dores do crescimento, né? A gente está passando por isso. Isso que você falou é uma coisa super importante, que a grande maioria não sabe, que quando o Partido Novo foi criado, a legislação para patrocinar partidos era uma. E ela foi mudando justamente por causa do Novo, né? Porque o Novo não queria usar, e o Novo sempre levantou essa bandeira, e a legislação foi mudando exatamente para que o Novo chegasse ao ponto que chegou, sendo obrigado a usar uma parte do fundo para poder ter uma certa relevância no cenário nacional. Porque os outros usam e abusam, né? Lembrando que os partidos podem fazer qualquer coisa com o fundo, e eles fazem, né? Tipo assim, pagar advogado de criminoso que virou ex-condenado e assumiu uma presidência de um país. O partido faz isso com o fundo partidário. Então, quer dizer, é dinheiro do nosso bolso que sai para isso, para esse tipo de despesa. Óbvio que não é o caso do Novo. A gente está tentando só se manter como um partido para poder ajudar a nação. E eu queria falar uma outra coisa que você começou a falar, que nós perdemos alguns amigos de partido, né, nessa batalha, nessa caminhada, mas por outro lado, a gente está recebendo alguns de volta, né, que já aconteceu do cara sair do Novo, tentar entrar em outro partido, em alguns partidos, diga-se de passagem, e ver o nível de corrupção que existem na maioria deles, né, o nível de clientelismo, né, de conchavo, que aí o cara volta para o Novo, e eu já ouvi isso de vários, que só o Novo é um partido sério. Então isso acontece também. E eu acho que essas mudanças é do ser humano. O ser humano muda, o ser humano evolui, e a gente está evoluindo como partido, né? Não é aquela utopia, talvez, a gente pode dizer assim, do início, é uma coisa mais realista, mas a gente está sentindo, né, que ele vai evoluir de uma forma ou de outra. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? A gente poder ganhar corpo, até porque nós temos que estruturar uma campanha boa aí para 2024, né? Com ótimas perspectivas, eu acho, para 2026. Sim. Agora, uma coisa, Bentinho, que sempre me pega, e para mim é o calcanhar daqueles, como a gente faz para mostrar para o cidadão comum, né, o quanto ele é enganado pela grande mídia e pela política do governo. Você fez campanha para o diretório, né?
na verdade, né? Uma campanha interna. Mas eu participei de algumas campanhas, né? Eu estou filiado, mas eu sempre fui militante. Então, eu fiz campanha, em 2016 eu fiz campanha para o Rossano, que hoje está no Diretório Municipal de São Paulo. Em 2018 a gente fez também, fizemos uma carreata lá da Zona Oeste indo para Antônio Agu aí em Osasco. Então, assim, em 2020 eu estava dentro do Diretório Municipal de São Paulo, foi um período bem difícil para a gente. Enfim, em 2022 eu participei também, tentei ajudar um pouco aí na medida do possível, fizemos aqui a carreata para o Rafael aqui. Então, assim, é um desafio muito grande, porque as ideias do novo, elas, com o perdão da redundância, elas são muito inovadoras para a política brasileira. A política brasileira, ela se faz basicamente, ela se estrutura sobre o clientelismo, entendeu? Sobre as boquinhas que os políticos distribuem para os seus eleitores. Então, assim, e é triste porque eu fazendo campanha, não foi uma nem duas vezes que você via uma pessoa, né, falando, olha, o candidato, tal, o que ele vai dar para mim? Entendeu? O que eu vou ganhar com? O que ele vai me dar? Entendeu? E a gente não pensa que essa lógica do que ele vai me dar é a lógica que faz os políticos que a gente tem, que são os políticos que correm atrás de alguma boquinha, né, de se locupletar, às vezes licitamente, mas imoralmente, às vezes ilicitamente, para poder sustentar esse ciclo, né, esse ciclo vicioso que é a política brasileira. Então, assim, o novo é um desafio gigantesco. A gente fazer política é quase milagroso de a gente conseguir se sustentar fazendo política, entendeu? Então, enfim, a gente é um desafio enorme, mas a gente tem o que mostrar, né? A gente tem aí o Zema, tem os nossos deputados, entendeu? Que, sem dúvida nenhuma, com todas as críticas que se possam fazer a eles, ninguém é perfeito, a nossa bancada é a melhor bancada, disparado, assim, disparado, entendeu? Hoje mesmo, eu estava vendo alguma votação aí que teve sobre, não lembro exatamente o assunto, mas o Kim, que não é do Novo e tal, reclamou bastante alguma coisa sobre tributação de rendimento de servidor do exterior. O Kim, né, fez o discurso, a única bancada que foi contra a votação, considerando que seria um privilégio a mais para os servidores, e olha que eu sou servidor também, foi a bancada do Novo. E com isso, várias coisas. Sim, a bancada do Novo é a bancada que vota contra a PEC Kamikaze, é a bancada que vota contra a PEC Estoura-Teto. Então, não importa se é do Bolsonaro, se é do Lula, o Novo, ele se mantém numa coerência, entendeu? Claro, vai ter gente que vai falar, poxa, mas tinha que falar mais do Bolsonaro. Outros vão falar, porque, nossa, mas tinha que bater mais no PT. A gente sempre tem, né? Tem gente que fala que a gente é bolsonarista, tem gente que fala que a gente é de esquerda, e a gente tem que continuar no nosso rumo. Esquema Zema, entendeu? Sempre trabalhando e fazendo o que tem que fazer. O Ventim, você, nessa sua fala, né, você falou como é que funciona a cabeça do brasileiro, né? Então, a gente nota que nós, né, vamos nos incluir nessa também, a gente está saindo fora dessa bolha, mas, de uma certa forma, parece que isso afeta a gente também. É que a gente parece que está sempre precisando do político, mas não cobrando o político.
Na verdade, a gente cobra até os políticos, mas a gente cobra não para que ele faça o trabalho dele. A gente cobra porque a gente quer uma benesse dele. Ah, sim, Então, quer ver? E isso no nível municipal é o pior de tudo. Então, você vê, quando você tem um prefeito com muito poder, ele praticamente não tem oposição. Entendeu? Ele não tem oposição. Por quê? Porque os vereadores, eles ficam pendurados no prefeito para poder ter o asfalto lá na rua do eleitor dele, ou poder passar o cara na frente lá na UBS. E é isso. E o vereador, que teria uma função nobre, importante, de fiscalizar. E aí eu falo de um cara que, para mim, é um exemplo do partido, que é o Ricardo Melão, que fez um trabalho de fiscalização magnífico. Né? Uma pena que ele não foi eleito para o Senado, mas, assim, um trabalho lindo. O Ricardo Melão, ele tinha um gabinete nível melhor do que muito secretariado de prefeitura, em termos de profissionalização, de gente capacitada. E esse tem que ser o trabalho dos nossos parlamentares, fiscalizar, entendeu? Não, eu vou ver uma boquinha, ou vou pegar o assalto aqui para minha rua, ou arranjar um jeito de dar uma cesta básica. E a nossa política está reduzida a isso. E explica por que a gente sofre tanto com os políticos, entendeu? A gente precisa mudar o jeito de pensar. E talvez, né, uma coisa que eu sempre me questiono é essa falta de cultura do povo, política. Tem algumas outras, financeiras inclusive, mas essa falta de cultura política faz com que ele tente polarizar, para deixar a decisão dele mais fácil. É difícil você votar, escolher entre 10 candidatos a presidente, né, como foi a última. Né? É mais fácil você só ter 2 e falar assim, olha, eu vou votar no Guinho ou vou votar no Luizinho. Né? E isso aí atrapalha demais os outros partidos. Né? Mas é natural, numa eleição, especialmente para o executivo, é natural que isso aconteça. Né? Aí a gente não tem muito o que dizer, isso acontece em todos os lugares do mundo. Eleição de executivo é isso mesmo, vira uma polarização. É um contra o outro, não é o ideal, está longe de ser o ideal. O que mais me incomoda é que isso se reflita na eleição parlamentar. Então você tem aí, e aí é a falta de consciência, aí é a falta de cultura política, a falta de consciência do eleitor. O cara vai lá, vota num candidato que ele acha que vai fazer uma puta oposição ao PT, vota no candidato PL, que é o partido do Bolsonaro, e quando ele acorda de manhã, ele vê que o cara do PL está negociando emenda com o governo para arrancar a boquinha, entendeu? Ele não percebe que, às vezes, ele pode até ter ajudado a eleger um cara que seja mais tal, só que junto com esse cara que vem um monte de outros que vão fazer o contrário do que ele gostaria. E isso no novo não acontece, entendeu? Quer dizer, ganhasse quem ganhasse, a gente sabe como os caras vão votar. Você pode até falar, esse aqui eu gosto mais, porque ele fala melhor, um é mais contundente, o outro já não é tanto, né? E tal. Mas, pô, os caras votam igual, segue para o mesmo caminho, entendeu? É o que eu falei, vota na PEC Kamikaze é contra, vota na Estoura Teto é contra. E não importa se é Bolsonaro, não importa se é Lula. Tá pensando no povo, né? A gente tem uma coerência, a gente tem uma ideia, a gente tem princípio. Quando a gente fala assim da história dos princípios e valores, a gente não se esconde atrás dos princípios e valores. O Novo cansa. Eu citei hoje uma votação, né? Comentei do que, mas o Novo cansa de ser o único partido
contrário a um monte de projetos, entendeu? O Novo votou contra o tal do... Que, aliás, era uma pegadinha que a gente usava, eu usava nas entrevistas dos processos seletivos, era a história do piso da enfermagem. O coitado do Mitrô foi, assim, o que fizeram com ele por conta daquilo, porque ele teve um certo protagonismo, mas assim, tem lógica naquilo. Aquilo ali, isso é um tabelamento de preço. A gente vai colocar um tabelamento de preço na Constituição, né? E as pessoas não entendem. Tanto que depois o STF teve que ir lá e falou, não, peraí, porque o impacto negativo disso, as pessoas não conseguem ter a clareza das coisas. Então, assim, se você tabela o preço de um salário determinado, o que você está fazendo? Você está congelando aquela categoria, porque você não vai dar margem para pessoas novas entrarem nesse mercado, que as pessoas, se a empresa tem que pagar um valor mais alto, a tendência dela é só procurar os profissionais que já têm experiência, que ela sabe que se ela que vai trabalhar, vai corresponder àquele valor mais alto que é o piso que estabeleceram, sabe? Não funciona, não faz sentido, entendeu? Mas é difícil para as pessoas entenderem. Pô, você é contra os salários mais altos por enfermagem? Não, pô. Eu sou contra tabelar preço. Tabelar preço. A gente aprendeu. Eu peguei pouco essa época, eu era criança, mas a gente lembrava, tinha tabela, preço tabelado, você ia no mercado, não tinha as coisas que estavam com preço tabelado. Fiscal do Sarney. É o jeito de gerar. Que, aliás, o Mercadante apareceu, tinha, né? O Mercadante que está lá agora no governo, ele tinha lá. Então, assim, não funciona. E o Novo, ele tem essa preocupação. O que funciona? O que é efetivo? Não é o que é bonito, entendeu? Tanto que eu falei, eu peguei muito candidato em entrevista de processo seletivo, eu falei, você sabe que o Novo... O que você acha do piso da enfermagem? Ah, legal, ótimo. Eu falei, você sabe que o Novo eu tô contra. Aí o cara ficava assim, é contra-intuitivo. As coisas... Porque as pessoas não conseguem perceber, como dizia o Roberto Campos, aquilo que o governo te dá de graça, nada é mais caro do que aquilo que o governo te dá de graça. Entendeu? E essa é a verdade. Eu tenho... A esposa de um funcionário meu é enfermeira. Deve ter xingado você o quanto podia. Você imagina no day after, no dia seguinte, o que foi? Mas as pessoas não entendem o impacto disso no mercado. É mercado, gente, não tem milagre. O cara no dia... Aí o hospital, no dia seguinte, ele vai falar, bom, eu vou ter que gastar. Eu gasto 20 mil, sei lá, ou 100 mil com enfermeira. Tá? Hoje, 100 mil dá para pagar, sei lá, 30. Olha, agora esses 100 mil só dá para pagar 20. O que vai acontecer? O hospital vai lá, tal. Pode ser que ele adapte, inclua lá, num corte 10, mas vai cortar 8, entendeu? E ao invés de ficar com 30, vai ficar com 22. E essa turma vai abarrotar o mercado de trabalho, gente com experiência, e vai viabilizar o acesso dos mais jovens. Sabe? E o mercado, ele funciona. Ele tem... Não é que ele seja perfeito, mas ele é o mais próximo da perfeição que a gente tem. Quando o governo entra nisso, dá errado. E as pessoas não entendem isso. As pessoas ainda acreditam que o governo vai resolver a vida delas. E o governo não existe para isso. E eu acho que outro problema que acontece nisso, Ventim, é a história da mídia. Como a mídia passa essa informação para a população, né? Nós temos o exemplo que aconteceu essa semana do aumento do salário do governador de Minas Gerais, que ele foi obrigado a aumentar o salário para poder aumentar o salário dos secretários, né? Lembrando que ele ficou um monte de tempo sem receber salário. Ele não é
Não, Não é ele esse doou o foco. salário dele. Ele Ele doou, é verdade. Ele doava o salário dele. Mas, enfim, ele teve que aumentar o salário dele para poder aumentar o salário dos secretários, que, se não me engano, estava em torno de 10 mil reais, era isso? Menos de 10 mil dele. Dos 10 secretários mil ainda era dele. menos ele. Eu conheço mais de uma pessoa que não tem o segundo grau completo que ganha mais de 10 mil reais. Mas os operadores de metrô aqui de São Paulo, que entraram em greve aí na semana passada, ganham, na média, ganham mais do que isso. Assim, é melhor ser operador do metrô, com todo respeito à categoria, mas enfim, do que ser secretário, que tem uma responsabilidade gigantesca. Né? Eu trabalho no meu dia a dia lidar com essas coisas da administração pública. O secretário está com o CPF dele na reta. É Tribunal de Contas, é Ministério Público. Então, assim, e é uma questão de mercado, inclusive, né? Quer dizer, se você quer ter um profissional bom, vamos profissionalizar. A administração pública tem que ser profissional. Se você quer ter um profissional bom, você precisa pagar um salário bom, entendeu? Não dá para você sustentar o funcionamento da administração pública com base no voluntariado, entendeu? Eu entendo a posição do Zema de doar o salário. Eu não votaria no Zema se a maior qualidade dele fosse doar o salário dele, entendeu? Eu acho que o importante mesmo é o resultado, as entregas. E nisso o Zema não dá para falar. Sim. E essa luta com a mídia é uma luta hercúlea, né? É muito difícil, né? Porque a gente vê a mídia dominada pela esquerda. Isso é muito complicado. Eu acho que a mídia ela reflete muito a cultura do país, viu? Eu sou um pouco cético com a ideia de que a mídia tenha uma má vontade, né? Acho assim, primeiro, né? Notícia boa não dá ibope. Então, ninguém bota na capa lá que o Zema faz Minas disparar no IDEB. Isso não vai para a capa. O que vai para a capa é o aumento que ele fez, independente do fato dos salários estarem há 15 anos sem ter aumento. E só estão há 15 anos sem ter aumento porque em Minas, e isso é uma regra até que eu não sabia, e descobri conversando com o pessoal de Minas, o salário do governador ele não é o teto do funcionalismo. O teto do funcionalismo é o salário dos desembargadores. Então, o que aconteceu? Como os salários dos desembargadores iam acompanhando o salário do STF, o salário do governador ninguém teve coragem de mexer, até porque, né, Minas passou muito tempo sem pagar em dia o funcionalismo. Então, ficaria difícil até o governante querer aumentar o próprio salário sem pagar em dia, né? Coisa que o Zema fez. E, enfim, quer dizer, a gente tem uma série de incentivos aí que às vezes estão mal geridos. Ô Ventim, o que você acha da nossa dificuldade de dizer isso, dessas qualidades às pessoas, né, ao povo? É claro, a gente está falando da imprensa, né? De repente a imprensa ela quer falar das más notícias, né? Mas das coisas boas, por exemplo, você até já falou antes, né? Que quando o prefeito ele tem um poder um tanto quanto considerável, os vereadores ficam tudo na mão dele, né? E há uma divisão do município entre os vereadores para que cada vereador consiga uma Os verba currais para eleitorais. descer. E você não acha que a gente precisava descobrir uma forma de divulgar isso? Olha como é que nós governamos, olha como os nossos mandatários desempenham o mandato deles. Eu acho que é o que a gente tem a fazer. Assim. O nosso trabalho é divulgar, explicar. Mas, como eu falei, é muito contraintuitivo. E não é só no Brasil, não. Entendeu? Eu acho que o único lugar do mundo onde essas questões mais envolvendo o governo são um pouco mais
culturalmente estão um pouco mais claras para as pessoas é nos Estados Unidos. Mesmo na Europa, e eu falo isso porque eu sou filho de espanhol, e assim, meu pai é de uma região ali muito perto de Portugal, então eu acompanho muito tanto a política portuguesa quanto a política espanhola, e lá eles também têm essa expectativa de que o governo resolva a vida das pessoas, entendeu? Lá com o agravante de que lá são países que enriqueceram, né? Espanha e Portugal muito graças à União Europeia, e com isso eles conseguiram estruturar um modo de funcionar do governo com muitos serviços, e geralmente bons. Até lembrar aí do nosso amigo Flávio Pedro, que agora está lá em Portugal, né? Que teve aí na origem eu sou desse tempo, eu brigava com o Flávio Pedro pra caramba, um cara muito gente boa, aprendi muito a admirar ele, e assim, e você vê, né? No final das contas, a gente acabou perdendo ele para Portugal, porque a vida lá é mais fácil. Mas há muitas dificuldades também lá, com relação a essa ideia do que seja o governo. Aliás, quem conhece, acompanha, Portugal tem um case lindo para quem defende as ideias liberais, que é a Iniciativa Liberal, que eu recomendo a todo mundo que acompanhe nas redes, porque eles são bons, eles falam para a juventude em Portugal, e eles estão crescendo. Eles já estão em vias de ser o terceiro partido em Portugal. E acho que é um case para a gente acompanhar. Eu sou de família portuguesa, também acompanho bem. Eu queria deixar bem claro uma coisa. Portugal tem caído no ranking da União Europeia vertiginosamente porque está sob a égide de um partido socialista. E agora então, sozinho, que é pior ainda. Né? Então, assim, eu sei que a Espanha também sofre desse mal, né? Temporariamente, se Deus quiser, né? Mas eu tenho acompanhado mais Portugal do que a Espanha. E assim, outro dia eu vi uma coisa, nada a ver com a gente, mas assim, o deputado federal de Portugal tem um salário maior do que o espanhol. Não, sendo que o país é mais pobre, né? Enfim, meio complicado. E a grande... O que é interessante? E aí você vê... É aquilo que o Novo, acho que quer trazer para as pessoas, e é difícil das pessoas entenderem. Você compara, se você pegar Irlanda e Portugal, quando entraram na União Europeia, eram países extremamente pobres da União Europeia. Hoje em dia, a Irlanda é um dos países mais ricos, não é da União, é do mundo, entendeu? Por quê? Porque eles souberam, e aí você tem que pegar o case, entendeu? Eles souberam fomentar o investimento no país sem querer escolher quem que vai... Não, olha, eu vou abaixar imposto, eu vou desregulamentar o meu mercado de trabalho. E hoje em dia, a Irlanda é um país riquíssimo, que recebe um volume gigantesco de imigração, inclusive de brasileiro. Por quê? As pessoas têm que entender por que isso acontece. E até países hoje, em relação a Portugal, até países dos países bálticos, lá, Estônia, hoje já passou, em termos de PIB per capita, Portugal. Um país que era comunista até a década de 90, teve que se reestruturar do zero, e em 30 anos superou Portugal. São ideias retrógradas que amarram o desenvolvimento dos países. Vou contar uma coisa rapidinha. Eu assisto muito o Jornal Português e tenho pela SIC, e tem um programa chamado Polígrafo. Né? Você sabe o que é um polígrafo? Né? Já vi o programa. Para quem não sabe, polígrafo é uma máquina que identifica a mentira. Né? E saiu uma notícia no jornal lá dizendo assim: o socialismo mata. E aí esse programa, Polígrafo, foi detalhar se é verdade ou é mentira. E eles falaram que é verdade. Eles mostraram por A mais B que morre mais gente no governo socialista lá em Portugal do que morria quando era, isso per capita, isso
proporcional, né? Quando era o governo de direita. Mas isso é só uma curiosidade. É só ver a Venezuela, se o socialismo bate, não bate. Eu nem Aí, vou longe. aí já... Mas é uma coisa também que a gente precisa ter claro, né? E aí eu tenho uma opinião muito específica em relação a isso. Eu acho que a gente tem que entender que ter posições de esquerda é natural dentro da sociedade, entendeu? E quem fala muito sobre isso é o Jordan Peterson, que eu gosto muito. Ele é um psicólogo conservador, né? Mas ele fala assim, olha, você tem tendências a ter pessoas mais progressistas e pessoas mais conservadoras. Isso é, inclusive, questão de personalidade. A personalidade acaba determinando, claro, não só, né, o ambiente, acaba determinando um pouco como você vai se posicionar politicamente, né? Então, eu acho que também é importante a gente não demonizar a esquerda, apesar que, especialmente aqui no Brasil, né, assim, quem nos dera que a esquerda brasileira fosse padrão Antônio Costa, né? Que é um governo que tem lá os defeitos que a gente considera, mas é um governo que tem compromisso com responsabilidade fiscal. Você não vê essas maluquices aí que o Lula está querendo trazer ao país. Além de tudo, além da gente ter uma cultura muito arraigada do clientelismo, e aí é tanto para a esquerda quanto para a direita. Viu? Os dois funcionam muito parecidos. Mas a gente ainda tem na esquerda o que há de mais anacrônico, né? O Lula, ao invés de vir o Lula 1, voltou a Dilma 3, né? Então a gente agora vai... Eu nem sei como será aí o nosso futuro próximo. Eu também gosto muito do Jordan Peterson e mostrei ele, apresentei-o para o Leão, né, Léo? Você lembra disso? Que eu mandei para você os negocinhos dele? Não, mas o Jordan... Esse cara é um dos gênios da atualidade hoje, ao meu ver. Ele é fantástico. Não só pelos livros, os livros que ele lançou tem uma coisa mais de autoajuda e tal, então não aparece tanto a genialidade dele, mas ele tem, e quem tiver condições de acompanhar em inglês, ele tem as aulas dele de psicologia na Universidade de Toronto, que são espetaculares. Eu acompanhava as aulas dele como se estivesse vendo uma série do Netflix, porque ele é muito genial. Eu gosto muito e acompanho e vejo. Acho que é o tipo de pensador que a direita, né, eu digo, os conservadores, né, e os liberais, eu particularmente nem me identifico como um conservador, eu acho que eu sou um liberal, não no sentido americano, né, porque nos Estados Unidos o liberal é o cara de esquerda, mas no sentido mais europeu, mais clássico, né, de que defende as liberdades. E assim, falta gente pensando as coisas sob esse ponto de vista. A esquerda, nisso, ela dá um banho na gente. Eu entendo muito que as universidades tentem fechar a porta, né? A gente vê, por exemplo, que a Janaína Pascoal passa lá na minha faculdade. Janaína foi minha professora lá em São Francisco, e o que ela passa lá na USP não é fácil, né? Mas a gente precisa, né? O pessoal que tem esse pensamento, que geralmente, quem fala sobre isso é o Thomas Sowell, né? Geralmente os intelectuais eles tendem a ser muito de esquerda, porque as pessoas mais à direita elas vão para iniciativa privada e não querem ficar muito nessa coisa. Mas a gente precisa disso. Mas tem uma coisa que eu questiono demais, Rodrigo. Demais, que é se o povo é de esquerda. Sabe por quê? A maioria não sabe que é de direita. Quando você pega um cara desse e fala assim, mas espera aí, deixa eu entender. Você é a favor da liberdade de imprensa? Você é a favor da iniciativa privada, da propriedade privada? Da propriedade privada. Sabe? Meu, o cara, ele não é de esquerda. Não, e ele fala assim, não, eu vou votar no cara, mas
ele mesmo não é de esquerda. Em, Então, em assim, dois, ele em dois, acredita numa propaganda falaciosa, numa mentira, e fala: não, olha, eu vou ser bonzinho, vou votar. Eu gosto do povo, vou votar na esquerda. Mentira. O cara, a linha de raciocínio da grande maioria não é de esquerda. não, inclusive, para corroborar essa sua ideia, Zé, o PT, se eu não me engano, em 2015, a Fundação Perseu Abramo do PT fez uma pesquisa, até para eles entenderem direito o que estava acontecendo, porque o PT ficou completamente perdido naquele processo do impeachment, né? Enfim. E o PT ele fez um estudo das periferias para entender as periferias. O mais interessante disso, eu tenho aqui até o arquivo, é que a conclusão desse estudo foi justamente o que você falou. Que as pessoas não querem depender do governo, as pessoas não confiam no governo, entendeu? As pessoas valorizam o mérito, entendeu? A iniciativa própria. E aí, até retomando um pouco daquilo que a gente falou, o Zé já me viu em alguns grupos, e eu bato muito nisso. O novo precisa vender prosperidade para as pessoas. A gente tem que falar para as pessoas que é o seguinte: eu quero isso, a gente vota assim, porque eu estou pensando no futuro dos seus filhos, deles terem um país melhor do que eles têm hoje. Sabe? É para você ter condição de ir lá e ter um emprego melhor, de ter um salário melhor, de poder escolher um emprego melhor, entendeu? De evoluir, de dar uma educação melhor para os seus filhos. É prosperidade. E isso, assim, a fórmula para isso está dada no mundo inteiro. Não é difícil. É livre mercado, entendeu? É você não atrapalhar as pessoas que estão gerando riqueza, e aí aquela ideia, né, que a gente fala, o indivíduo como gerador de riqueza, é isso. E não é difícil. As igrejas evangélicas, elas fazem esse tipo de divulgação em relação à fé. E eu nem entro na questão da teologia, eu nem sou um cara entendido disso para criticar ou elogiar. Mas a grande verdade é que muitas das pessoas acabam se aproximando das igrejas evangélicas com essa ideia de prosperar. E o mais legal da história é que elas conseguem. Por quê? Porque isso potencializa as capacidades dela. É isso, o Estado tem que parar, como o Pote adorava falar isso, né? A gente tem que tirar o Estado cangote do empreendedor. É isso. Sem dúvida, sem dúvida. Ventinho, estou preocupado com o horário. Já faz 54 minutos que a gente está aqui. Eu costumo falar 40, 45. Eu estou tranquilo. Vocês, enquanto a mulher não bate na porta aqui, eu estou tranquilo. Mas é sério. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Faz você primeiro, Ventinho, por favor. Bom, antes de mais nada, né, voltando a agradecer aí, parabenizar vocês por essa iniciativa. Acho que é um know-how que o partido tem que se aprofundar, né? Eu sei que vocês já estão fazendo isso já há muito tempo. Acho muito legal, vocês estão de parabéns. Além do que vocês já fazem, que é um monte de coisas aí, a gente já teve aqui a prova concreta aí de Osasco ajudando o Novo na região, não só em Osasco, né? Mandar um abraço para a turma de Osasco aí, Fátima, Cadu, né? Gosto muito aí do pessoal todo, Marcelo, né? Que não está, mas também está aí com vocês. E agradecer e falar, vamos seguir firme. O Novo é o caminho para o Brasil, para melhorar o país, é a melhor ferramenta, eu tenho certeza. Com todos os defeitos que a gente possa ter, a gente tem, ninguém é perfeito, o Novo não é feito por deuses e por anjos, né? Mas eu não tenho dúvida de que o caminho para melhorar o país na política é o Novo. Obrigadão. Liel? Quero agradecer a presença do Ventim, uma figura importante no partido, né?
uma pessoa que está desde o começo do partido e vivenciou as várias fases do partido e sem Tem dúvida... gente antes, viu? Tem gente que pegou assinatura. Ah, sim, Um dia desses vocês têm que chamar o Rossanão. Chama o Rossanão tem história de novo, ó. Ah, é? Essa história precisa ser contada. Essas O histórias precisam Rossano, ser contadas. chama o Rossano que ele tem o que contar, viu? Tá certo. E como eu estava falando, então o Ventim é uma dessas figuras que está no partido desde o começo, e o que ele está dizendo, né, sobre o partido não é uma mentira, né? Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Quem entra no site do partido, vai ler o estatuto, vai ler os princípios, os valores, vai perceber que esta pessoa, se ela pensa, conforme já foi dito aqui, né, na livre iniciativa, na lei de mercado, enfim, na propriedade particular, né, ninguém invadindo, ela vai se identificar com as ideias do partido. E vocês podem ter a certeza que o objetivo do Partido Novo é melhorar a vida do cidadão. É só olhar os nossos políticos, como eles estão trabalhando, os nossos, o executivo e o legislativo. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. E quem sabe uma próxima vez você estará aqui com a gente, o Ventim. Quando vocês me chamarem, honrando esse podcast. Eu demorei para vir, até peço desculpas para o Zé, que ele já tinha me feito esse convite há muito tempo, mas a gente teve aí, né? Ainda e nem precisamos falar desse assunto, eu falo muito. Aí a gente nem precisou falar dos casos polêmicos que a gente teve na CEP, mas a gente passou aí por umas turbulências aí no final de ano, no começo ainda desse ano. Mas graças a Deus, acho que agora aos poucos a gente vai botando o barco para tomar rumo. Tá certo. Vai sim, vai sim. Gente, eu quero agradecer demais, tá? Mas antes de encerrar, eu quero dar uma dica para vocês que estão nos assistindo. O que aconteceu com nós três? Eu, o Ventim e o Léo, nós ficamos indignados. O Ventim, antes do que eu ainda, né, ficou indignado e partiu para a ação. Se filiou, ajudou a fundar o Novo, se filiou no Novo, e é isso que a gente precisa, de mais gente do bem que fique indignado com a situação e parta para a ação. Filiem-se ao Novo. E o Ventim já deu a dica. O processo seletivo já está aberto às inscrições. E o Ventim é um dos que entrevistam. Então... Não sei quem. Você pode ser entrevistado pelo Ventim, tá? Então você já conhece a cara dele. E aí, uma das fases do processo seletivo é esse. Fica fácil. Se candidatem, entre no processo seletivo, que é extremamente prazeroso para quem participa, de um lado ou de outro. Eu também já participei como entrevistador, né? E é muito bom. E a gente pode mudar o país. A gente pode mudar a vida das pessoas. Participem, é super importante. Ventim, brigadão de coração por tudo. Liel, brigadão. O Fábio que está aí no backstage, brigadão, Fábio. E, gente, até a próxima. E conte com o Novo. Conte com o Novo. A sua camiseta está aí, ó. Faz parte da coleção. Tá certo. Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite.